Você tá sempre fugindo aí de tomar decisões? Tá sempre deixando na mão do outro, vivendo de tanto faz, você que sabe, tem medo de decidir se acabar sendo reprovado ou medo aí do julgamento alheio e por essa razão você acaba não decidindo quase nada? Se você é essa pessoa, conhece alguém assim ou se identifica com alguma dessas características, esse vídeo é especialmente para você. Seja mais do que bem-vindo e bem-vinda aqui ao canal Descomplicando com a Fran. O meu objetivo nesse canal é verdadeiramente descomplicar aí a nossa caminhada rumo às nossas mudanças comportamentais, bem-estar e felicidade, ou seja, deixar tudo isso muito mais fácil, mais simples. E a minha inspiração para esse canal vem dos meus atendimentos enquanto psicóloga no meu consultório, quando as pessoas chegam imaginando que fazer mudança é muito difícil, que terapia dá um mega trabalhão. E quando a gente de verdade entende o processo, se conecta com ele, está disposto aí a trabalhar pela nossa vida, nada disso é tão complicado assim ou tão doloroso assim. No geral, a gente costuma falar lá que complicado é a gente não trabalhar pela nossa vida, é a gente ir aí andando ao som de deixa a vida me levar, porque aí a gente não tem a menor ideia de para onde ela vai levar. E pode ser que a gente chegue num lugar que a gente talvez não deseje tanto assim. Então esse é o objetivo, a motivação diária para que eu me mantenha com você aqui nesse canal, trazendo muito conteúdo que pode contribuir aí com você de alguma maneira. Se você não me conhece, eu sou Fran Valdrigues, eu sou psicóloga, Master Coach Ericksoniana, practitioner em PNL, trabalho e vivo fortemente a questão da psicologia positiva, que é a ciência aí do bem-estar, autorrealização, felicidade. E o meu foco da vida é ajudar as pessoas pautadas em todos esses conhecimentos a implementarem as mudanças comportamentais que elas precisam implementar para que tenham os resultados que desejam ter. E o nosso tema de hoje é Chega! Agora quem decide sou eu, porque tem muita gente aí com mega dificuldade de decidir, né? E tudo começa de verdade no nosso poder de decisão. Tony Robbins diz que é nos momentos de decisão que o nosso destino é traçado e ele tá mais do que certo. Tudo na nossa vida acaba exigindo aí uma decisão. Às vezes são decisões maiores que requerem aí uma atenção bem especial e às vezes são decisões aí corriqueiras do nosso dia. O fato é que nenhum de nós pode fugir aí dessa questão da decisão e quando a gente foge, a gente acaba vivendo uma vida que não é nem a nossa, porque aí a gente está sempre delegando e foi o que eu falei lá no comecinho, a gente começa a viver do tanto faz, você que sabe, o que você acha, né? Eu recebo pacientes que não conseguem nem escolher a roupa sem pedir a opinião da mãe ou da melhor amiga, e aí põe a roupa e tira foto se a pessoa não tá perto, né? E tem problema você pedir opinião? Não tem problema, desde que você não se torne refém da opinião do outro. Quando isso acontece, você já está trabalhando aí dentro de um processo, inclusive, de perda de identidade. Porque aí você já não sabe mais se o que você está fazendo porque tu gosta, te deixa feliz, te traz bem-estar, ou se tu tá fazendo para sempre responder ao que o outro acha que é legal, o outro acha que é bacana. Então, quando a gente de verdade não se apodera aí desse nosso poder de decisão, muita coisa na nossa vida acaba passando meio que em branco, passando aí meio sem que a gente consiga de verdade trazer, implementar coisas que fariam a real diferença dentro da nossa vida. Então, o que a gente vai estar trabalhando hoje? Primeira coisa, Fran, o que é decidir? Né? Decidir é você determinar, é você fazer uma escolha, é você de verdade assumir, pagar o preço. E no geral as pessoas não querem pagar o preço ou têm medo de pagar o preço porque a gente está aí amarrado a uma série de preocupações, de angústias. E aí eu penso, mas se eu decidir, vai que dá errado. Né? Se eu escolho o restaurante, vai que ninguém gosta. Mas se eu coloco essa roupa, vai que ninguém acha que eu tô bonita. E aí a gente fica sempre prisioneiro, refém. E aí é como se a gente estivesse ali dentro de um mesmo ciclo, sempre. E ao invés de a gente encontrar meios de sair desse ciclo, a gente só reforça esse ciclo cada vez mais. Toda vez que você abre mão de tomar uma decisão que deveria sim ser tomada por você, você está de novo refém desse ciclo. E aí é importante a gente pensar que quando a gente abre mão assim, a gente não abre mão de um único momento, de uma única decisão. A gente abre mão de partes da nossa história que poderiam fazer toda a diferença aí dentro da nossa vida. Que de repente eu tô tão refém, eu recebo muito jovens, né, que vem aí do, eu decidi fazer tal coisa, mas por que você decidiu, né? Eu decidi porque o pai e a mãe acharam que era melhor pra mim, eu decidi porque a minha família inteira já fez isso, né, especialmente faculdade, enfim, não, todo mundo já fez isso, e daí já tem um negócio, e daí
né? E aí o que acontece? Você nem sabe se você é essa pessoa, você nem sabe se é isso que faz sentido pra você, que te dá propósito na vida, que faz você acordar determinado de manhã, com vontade de realizar. Então é muito importante que a gente comece a compreender um pouco de como que a decisão tem acontecido dentro da nossa vida, de como que essas decisões que a gente tomou ou que tomaram por nós têm nos afetado, porque lá no final, quando a gente chega lá nos nossos últimos momentos no geral, e há uma pesquisa que fala sobre isso, a gente se arrepende muito mais daquilo que a gente não fez do que daquilo que a gente fez. Então é importante que em alguns momentos da nossa vida a gente pague o preço de tomar as rédeas da situação, de tomar as rédeas da vida nas mãos de novo. Eu costumo dizer que se a vida há jeito, ainda não é tarde, há o que ser feito, implementado aí. Só que a gente precisa também estar disposto, estar disponível para isso. Então, entendemos aí um pouquinho do que é decisão. E aí é importante que a gente entenda também que a gente está escolhendo e decidindo o tempo todo. E aí, quais são as escolhas e decisões que você teve até esse momento, que você acredita que te impulsionaram muito, ou que você deixou de ter e você se arrependeu por isso? É importante que você comece a pensar um pouco na decisão, pautada aí na tua história. Então, qual é a minha relação com a decisão? O que eu sinto quando eu tenho que decidir alguma coisa? É insegurança? É medo? É preocupação? É dúvida? É fuga? O que acontece? Porque também é importante a gente saber que muita gente não decide porque sabe que depois da decisão há um preço a ser pago. Se eu decido, por exemplo, fazer uma mudança na minha vida, de repente são as minhas relações que não estão legais, ou é a minha questão profissional que não está legal, e eu decido que eu não quero mais isso para mim, automaticamente, junto com a minha decisão, eu preciso implementar algumas ações. E algumas pessoas estão tão reféns da zona de conforto, da autossabotagem, da procrastinação, que acabam de verdade não decidindo para que não precise entrar em ação, né? Aquela coisa eu não tô nem procurando emprego porque vai que eu acho, né? Então é essa a ideia. E a gente precisa de verdade compreender e trazer para nossa vida o real valor que ela deve ter, porque a gente só tem essa e ela passa rápido demais. E se a gente vacila, se perde aí no meio do processo, a gente chega no final e a gente não fez nem a metade do que a gente gostaria de fazer. Então, muito importante que a gente comece a trazer essas análises. E agora, ao longo do vídeo, eu vou trazendo para você também algumas sugestões, algumas ideias, para você ir começando a implementar aí, ou aperfeiçoando aí o teu poder de decisão. O que mais que é importante? A importância da decisão, né? Por que é importante, Fran, eu decidir, né? É importante porque você começa a dar um sentido diferente para a tua vida. Você começa a sair ali do papel você sai do papel de um personagem aleatório de uma novela e você assume o papel de protagonista. Quando você não decide, você está sempre vivendo ali papéis diversos, mas talvez sejam papéis que não fazem sentido para você, que não dão sentido para a tua vida. E aí acabou, e aí já não tem mais propósito envolvido aí dentro desse processo. Então, uma das importâncias da decisão é você se sentir mais dentro aí da tua história. Quanto mais dentro da tua história você tá, mais histórias incríveis e sensacionais você consegue construir. Uma outra coisa fundamental, você começa a viver a tua identidade. Então você sai ali daquelas armadilhas iniciais. Será que era realmente isso que eu queria? Eu canso de receber pacientes já formados que, Fran, não consigo trabalhar com isso, não é isso que eu quero, não é isso que eu queria. O que você queria? Eu queria fazer curso X, curso Y, sei lá, eu queria ser prof, eu queria ser veterinário, eu queria ser uma série de coisas que as pessoas queriam ser. E aí as pessoas ficam prisioneiras mas eu já dediquei 5 anos fazendo isso e agora eu não vou começar tudo de novo. Só que às vezes, por medo de a gente decidir e, entre aspas, começar tudo de novo, a gente passa uma vida inteira alimentando algo que não faz sentido pra nós, que não faz sentido pra nossa vida. Então, o que no geral eu gosto de dizer? A gente não precisa ser extremista também. Então, o que é legal? Será que dentro disso que você fez, existem coisas que você se conecta, que fazem sentido pra você, que você pode aprender a gostar, a amar, que você vai sentir prazer em fazer? Que de repente, se a resposta é sim, não tem problema nenhum, tá tudo bem. Agora, se a resposta é não, eu não tô conseguindo, eu me sinto prisioneira, eu não me reconheço, né? As pessoas chegam no consultório dizendo que eu nem sei quem eu sou direito, né? E aí quando você nem sabe quem você é, o que você faz pela tua vida? Você não sabe quem você é. Se você não sabe quem você é, você não sabe o que você quer conquistar. E se você não sabe quem você é e nem o que você quer conquistar, você acaba não conquistando nada, não fazendo absolutamente nada. E a vida passa ali numa sensação de vazio, de angústia. As pessoas me relatam muito essa questão do vazio, né? Então é muito importante que a gente comece sim
a entender a importância desse processo de decisão dentro da nossa vida. E aí, para que você seja protagonista, não há outro caminho a não ser começar a implementar algumas decisões que são fundamentais na nossa vida. Eu tenho o caso de uma paciente que ele me emociona até hoje, porque ela veio de um relacionamento, era uma situação meio conturbada, e aí ela tinha uma certa dificuldade ali em colocar em prática o poder de decisão dela. E aí o que acontecia? Sempre que ela saía, né, com essa pessoa com quem ela se relacionava já há um longo período, ela não escolhia nem o prato que ela ia comer, né? Sempre ele decidia. E ela foi sendo tão envolvida por essa coisa do ele decide, que ela já nem sabia mais decidir. Então, quando ela tinha a oportunidade, ela dizia, o que você acha, né? Então ela sempre delegava e ele acabava decidindo. Eu não sei qual era a real intenção dele dentro desse processo, porque às vezes o outro acolhe essas decisões porque talvez eu deixo. Então não tem certo e errado, mas tem aquilo que te faz bem e aquilo que não te faz bem dentro de uma relação. E aí pode ser uma relação amorosa, uma relação de trabalho, relação entre família, enfim. Mas é importante que você comece a desenvolver clareza. E aí o que aconteceu? Então ela me relatava, Fran, quando ela queria terminar esse relacionamento, foi um processo bem difícil, bem doloroso, e ela nem conseguiu terminar, né? Quem terminou foi ele. E aí, por esse processo de não conseguir decidir. E ela veio pra terapia arrasada, enfim, muito triste, porque se de repente eu não decido nada, é sempre o outro. Eu acabo vivendo meio que a identidade do outro, quando esse outro não quer mais, a sensação é que eu já nem existo mais. E a sensação de vazio que ela me relatava era muito intensa. E nós fomos trabalhando aí o processo, no passo a passo, né? Não adianta agora eu querer começar a decidir e sair decidindo milhares de coisas na minha vida. Não vai rolar, porque tudo na nossa vida é um grande treino mental. Então eu preciso dar passos coerentes. E aí nós começamos a brincar um pouquinho com isso, com associações mentais em relação à decisão. E aí a gente começou a trazer algumas atividades para ela implementar, que eram decisões simples, decisões bem pequenininhas, para que a gente começasse a pontuar aí para o espaço mental dela, que viu, agora eu tô começando a decidir. E aí eu lembro de um relato emocionado dela, quando ela chegou no consultório e disse assim, Fran, essa semana eu dei um passo extraordinário. E eu disse, me conta esse negócio aí, relata pra mim. Ela disse, eu decidi ir na sorveteria sozinha. E eu me dei conta que eu não sabia qual era o meu sorvete, o meu sabor de sorvete preferido, porque eu nunca tinha escolhido antes, era sempre ele. E ela disse, hoje eu me permiti escolher o meu sabor de sorvete, aquele que eu achava que era coerente para aquele momento, ainda que eu não soubesse qual era o meu sabor preferido. E é um sabor de sorvete. Mas quando a gente entende a importância disso dentro da nossa vida, quando você chega na sorveteria e você se dá conta que, mas qual que é o meu sabor preferido? Isso diz muito a respeito da nossa história, né? Quanto talvez eu tenha negligenciado aí a minha história ao longo do caminho, a ponto de não perceber nesses pequenos detalhes, porque eu deleguei todos eles, eu deixei que alguém tivesse aí esse poder nas mãos. E aí é importante a gente começar a pensar e amadurecer essas ideias, né? Quanto de mim eu de verdade estou delegando para o outro? Quanto de mim é real a minha identidade, é quem eu quero ser, é eu pagar o preço, né? A gente vê isso inclusive nas roupas que a gente vai vestir, né? Quanto a gente tá refém e prisionário, será aqui? E se tiver feio? E se? E aí a gente fica no e se, e com esse e se, que a gente leva sempre pro errado, a gente acaba não realizando, não vivendo, não sentindo, não experimentando. E aí, claro, tem algumas pessoas que estão reféns aí, talvez, de algumas decisões que tomaram, que não foram tão bacanas assim. Mas é importante que a gente consiga e comece a interpretar diferente essas decisões que não foram tão bacanas, a ressignificar também um pouquinho delas. Porque, no geral, a gente não decide porque a gente tem medo de errar, né? Vai que eu decido e tomei uma atitude errada. Então, se desapegar um pouco disso é fundamental. E aí é importante que a gente lembre, a coisa que sempre chega pra mim é, Fran, mas por que eu não consigo? Né? Eu quero decidir, eu quero ter mais atitude, eu quero escolher, mas eu não consigo. E é importante que a gente pense, então, nessa questão do nosso treino mental. O nosso cérebro trabalha por associações. E aí, exatamente o que eu citei há pouco, né? Como é que eu vejo a decisão dentro aí da minha história, ao longo da minha história? Qual é a simbologia, qual é o significado que eu atribuí à questão decisão? Porque se de repente eu vejo decisão como algo ruim, não há razões para que meu cérebro me impulsione, me motive a fazer isso. E aí eu acabo
nunca decidindo mesmo. Então, trabalhar dentro dessas associações, o que a decisão representa ao longo da tua vida, quais são as decisões bacanas e positivas que você já tomou, quais são talvez as decisões que não foram tão bacanas assim. E quando você tomou uma decisão que não foi tão bacana assim, é importante que você volte lá e compreenda que naquele momento, talvez, você fez o melhor que você pôde com os recursos que você tinha. Claro que olhando daqui pra lá, eu brinco que a gente fazer um julgamento daqui pra lá não é um julgamento coerente, não é justo com a gente. Porque hoje a gente tá aqui enxergando de uma altura que talvez naquele momento a gente não conseguisse enxergar porque a gente não tinha aquela experiência. E isso é muito comum quando a gente faz alguma coisa errada. E aí as pessoas começam, mas se você tivesse feito assim, ou assim, ou assim, ou desse jeito, ou daquele jeito. Mas aí é muito fácil, depois que você já fez lá não vou falar essa palavra, mas depois que você fez ali a tragédia, o negócio errado, apontar uma série de outros caminhos, está muito fácil para todo mundo, né? O difícil é você peitar, ir lá e dizer, bora, é isso aqui sim, vamos lá, e depois se der errado a gente dá um jeito de resolver. Então, se trabalhar dentro dessa compreensão, o que decisão significa para mim? Como que eu vejo a decisão ao longo da minha trajetória? Quais são os momentos em que eu de verdade reconheço que tive decisões muito positivas? Trabalhar isso, essa compreensão e essa ressignificação, já começa a te dar um novo olhar aí acerca da questão da decisão. E aí uma outra coisa que faz com que a gente não consiga decidir, a gente tem medo. E a gente tem vários medos, não é um único medo. A gente tem medo, por exemplo, da responsabilidade, que é justamente o que eu falei agora. Tá, mas daí se eu decido e dá errado, e aí a responsabilidade é minha. Então é mais fácil eu deixar que outro talvez decida e aí se der errado ele que paga o preço. A problemática é que se dá certo também é o outro que colhe os frutos disso. E aí a gente tá sempre perdendo. Eu escuto algumas pacientes que dizem assim, Fran, eu pensei, eu tenho uma bem específica que ela diz, eu tive uma ideia e relacionada ao trabalho e tal, mas eu não sabia se as pessoas não iam rir de mim, ou não iam desaprovar a minha ideia e tal, e eu não falei. Daí eu falei pra uma amiga, que no caso não era nem tão amiga assim, entendendo o contexto da história. Eu só falei pra uma amiga, e essa amiga foi lá e falou lá pra pessoa, enfim, pra dentro da hierarquia deles, a pessoa lá, né, que tava um pouquinho mais ali num outro degrau. E aí a pessoa chegou lá e falou, e levou essa ideia. Só que não levou essa ideia como dela, levou essa ideia como sendo uma ideia própria. E essa ideia foi extremamente reconhecida, aplaudida, teve muitos resultados, muito sucesso. E aí, claro, não era tão amiga assim, porque não deu ali a atribuição a quem de fato era, né, verdadeiro, não era dela a ideia, né? E a pessoa não fez essa referência e colheu todos os frutos aí, né, dessa ideia. E claro que, enfim, não foi mais amiga e tudo mais, mas ela disse, agora, não tenho nem como falar que essa ideia é minha. E aí é complicado, porque aí dói, porque aí a gente sente muito mais dor por não ter feito, né? Porque se tu faz e porventura tua ideia não é aceita, cara, tá tudo bem, você fica triste, chateado, mas você encontra meios aí de lidar com isso. Pensa comigo, todas as coisas que você decidiu até hoje, que talvez não tiveram o sucesso que você gostaria, ou a aprovação que você gostaria, de uma forma ou de outra você foi descobrindo formas de lidar com isso e tua vida seguiu. Agora, eu costumo dizer que uma certeza ruim, ela é melhor do que uma dúvida. Se você nunca fez, você não vai nem saber. E aí você vai passar eternamente aí convivendo com a dúvida, que dói muito mais do que a certeza ruim. A certeza ruim é assim, fui lá, fiz, não deu certo, beleza. Vamos seguir? Vamos fazer outras coisas agora? Vamos encontrar outros caminhos? E aí você está sempre trabalhando pela solução. Agora, quando você não decide nada, você está sempre trabalhando prisioneiro da dúvida. Você fica refém, você fica prisioneiro aí do eu deveria ter feito, eu deveria ter tentado. Então, o medo da responsabilidade é muito intenso em nós. O medo de desagradar o julgamento. A gente está o tempo inteiro refém do julgamento alheio. O que o outro acha, o que o outro vai dizer, o que o outro vai pensar. E com isso, a gente acaba não vivendo de novo ali a nossa história. A gente acaba não sendo protagonista. A gente está sempre delegando a nossa história para que outras pessoas escrevam ela. E se outra pessoa escrever, essa outra pessoa vai escrever do jeito dela. E aí, será que vai estar coerente com aquilo que eu de verdade desejaria escrever dentro da minha história? É uma outra questão importante. E medo de fazer a escolha errada, né? Mas vai que eu escolho o azul e não o amarelo. E daí vai que o amarelo era mais legal. Mas se você não escolher, você nunca vai saber. De novo entramos aí na certeza ruim e na dúvida, né? Pode ser que você erre. Certeza absoluta, essa é uma garantia que eu te dou. Você vai errar várias vezes ao longo da tua vida. E tá tudo bem, porque você não vai estar sozinho nessa. Você vai errar, eu vou errar, todos nós vamos errar, porque nós não temos como ter certeza e nem garantia de absolutamente nada. A gente não tem a garantia que a gente dorme hoje e acorda amanhã. E a gente quer ter garantia de acertar sempre. Então, desapegar dessa coisa do eu só tenho que acertar, tenho que estar sempre certo, alivia muito o nosso processo todo em relação ao poder de decisão,
Porque, viu, quem foi que disse que você tem que acertar o tempo inteiro? A gente quer acertar o tempo inteiro, é diferente. Mas será que a gente de verdade precisa? Será que a gente de verdade está refém e prisioneiro disso? E aí a verdade é que não. A gente pode sim errar e tá tudo bem. E depois que a gente erra, a gente bora, vai lá, ajeita, conserta, encontra um outro caminho e tá tudo bem. Uma outra coisa importante que nos segura aí na questão da decisão, economizar energia. Como o nosso cérebro tá sempre trabalhando para economizar energia, quanto menos você decide, menos, entre aspas, energia você gasta. E aí o teu cérebro vai te ajudar para você estar sempre delegando isso. Ah, eu não sei a idade que você tem assistindo esse vídeo, mas da minha época a gente tinha lá dentro do Chaves o Jaiminho. E o Jaiminho era o carteiro lá de Tangamandape. E ele sempre chegava lá e dizia, eu tô evitando a fadiga. Então nada ele fazia porque ele estava evitando a fadiga. E quanto menos ele fazia, menos ele queria fazer. E isso se aplica muito a nós, ao nosso processo. Nosso cérebro, de uma forma brincalhona, ele tá sempre trabalhando para evitar a fadiga. Então, tudo que ele puder dizer assim para você, viu, né, nem faz, deixa quieto, deixa enquanto decide, deixa enquanto faz, deixa enquanto resolve, ele vai fazer. E não é na má intenção, muito pelo contrário, a intenção dele é ótima, é positiva, é valorosa, é nos manter vivos. Mas ele talvez precisasse um pouquinho mais dessa compreensão do, não vou morrer por decidir agora, eu posso decidir. Mas a ideia é que você compreenda que quanto menos você faz, a tendência é você menos fazer. Tem assim pessoas que são muito ocupadas. E aí você vai lá e pede um favor para essa pessoa. É ou não é que a pessoa dá um jeitinho, vai lá e faz, né? Ela tem 1000 coisas pra fazer, ela diz, não, dá cá, eu faço também, eu te ajudo, vamos lá, beleza? Agora, pede pra aquela pessoa que tá em casa, jogadona lá, largada no sofá, de pijamão, assistindo um negócio que ela gosta muito. Aí você diz, fulano, você consegue levar isso aqui pra mim ali, não sei onde? A pessoa diz, ai, mas daí, nossa, mas eu tenho que levantar, mas eu tenho que me arrumar, mas daí eu tenho que sair. E aí tudo é mega difícil, mas essa criatura não tinha absolutamente nada pra fazer. Então essa é a ideia, quanto menos eu faço, a tendência natural é eu menos fazer. Então, para de delegar as tuas decisões, começa a acolher isso, começa a trazer para você aquilo que é teu e decidir dentro da tua vida é uma responsabilidade tua, mesmo que você não queira, mesmo que você não aceite, mesmo que você não esteja trabalhando para isso, ainda assim é uma responsabilidade tua. Que mais? E uma outra coisa importante pra gente não decidir. Às vezes a pessoa nem sabe o que ela quer. Então, como é que ela decide? Se eu nem sei o que eu quero, eu vou decidir o que e pra quê. Então ali tá a importância de a gente ter clareza, de a gente se conhecer, de a gente trabalhar a nossa identidade, de a gente desenvolver dentro de nós aí alguns porquês fortes, alguns propósitos. Então traz pra você primeiro o que eu quero pra mim, o que eu quero da minha vida, o que eu quero conquistar, o que faz sentido pra mim. Sei lá, daqui a 10 anos eu quero estar fazendo o quê? Vivendo de quê? Com quais relacionamentos? Com quais pessoas perto de mim? E aí sim, você começa a trazer pra esse momento algumas decisões ou algumas pequenas decisões, alguns primeiros passos em relação a isso, para que você comece a transformar aí todo o teu poder de decisão que precisa acontecer para ontem. Fran, o que eu perco se eu não decido? Não quero decidir nada, Fran, o que eu perco? Você perde só a chance de ser protagonista da tua história. Você perde a chance de ser autor da tua história, que é melhor ainda do que ser protagonista. Você escreve. Então você se sente vivendo algo que faz sentido para você. E quando você abre mão disso, você dá para o outro a oportunidade de ele escrever a tua história. E aí, como é que a gente sabe se é a história que você queria? Se essa história faz muito sentido para você? Então a decisão ela é importante só para isso. Só para que você entenda que você precisa ser o autor da tua história. E quando eu falo em decidir, de novo, reforço, sem extremismos, não é que eu tenho que decidir tudo, é sempre eu que sei. Quando eu falo de decidir aqui, eu falo dessas decisões que fazem a diferença na nossa vida. E quando eu falo dos detalhes, eu falo porque tem pessoas que não decidem nem o detalhe. Eu canso de receber lá, às vezes, maridos no consultório que dizem, Fran, mas eu digo pra ela, tá, onde é que você quer ir? Não sei, você que sabe. Tá, mas o que você quer fazer? Não, você que escolhe, né? E aí a gente precisa dar uma atenção especial. Então, se você sente hoje que você tá aí nesse patamar, sai correndo, sai pra ontem, porque quanto menos você decide, menos você vai decidir. E aí, se essa pessoa que tá do teu lado aí, de repente ela desaparece, sei lá, ela foi abduzida por ETs, não sei, ela vai pra um outro planeta. E aí, como é que faz? Como é que você faz com a tua vida? É importante você ter essa clareza e desenvolver esse caminho aí dentro de você. Então, é importante só pra isso, né? Fran, mas se eu não desenvolver, o que acontece? Nada. Você só fica vivendo aí uma história que você não sabe nem se é a tua, nem se é a que você queria, você não sabe nem se você tá de verdade utilizando todas as tuas capacidades, habilidades, potencialidades dentro da tua história pra ir cada vez mais longe ou ir aonde você desejar chegar. O que mais que é importante?
E o maior prejuízo... não, como desenvolver então? Vou lá, porque senão nós vamos ficar horas aqui nesse vídeo aí, complicado. Então, bora lá. Como desenvolver o meu poder de decisão? Fra, como que eu faço então? Me ajuda para desenvolver aí o meu poder de decisão. E aí eu vou trazer para você alguns passos bem simples, mas que são importantíssimos de serem implementados. Então, a primeira coisa é você entender se você de verdade está disposto a implementar. Porque daí, eu decido ouvir esse vídeo aqui, mas eu decido não implementar nada. Aí não vai adiantar nada, então já para agora que você não gasta tempo à toa. Então a primeira coisa que você tem que saber é, tô decidido mesmo? Eu quero começar a implementar, porque essa é a tua primeira decisão. Decida se você está disposto aí, se você está disposta aí a de verdade implementar isso na tua vida. Eu quero começar a ser uma pessoa mais decidida, eu quero escolher mais, eu quero fazer a minha voz ter valor também. Essa é a primeira coisa que você precisa responder. Então responde aí. Uma outra coisa muito importante, entenda que a decisão, ela é a mãe da ação. Então um montão de gente não entra em ação, não é nem porque não quer entrar, é porque não sabe pelo que entrar. Lembra que a gente falou ali? Você precisa saber o que? Você precisa começar a decidir o que você quer pra tua vida. Então a decisão é a mãe da ação. Comece decidindo algumas coisas pela tua vida para que você consiga começar a trilhar alguns passos para sair da zona de conforto. Ou seja, decida o que você quer para você saber que passos você precisa dar. Uma outra coisa muito importante, entender a história. Lá o que eu falei, mais no comecinho do vídeo. Então, entenda quais são as ressignificações que precisam ser feitas aí ao longo da tua história. De repente eu venho de uma família, todos exemplos simbólicos, mas para você poder conectar aí com a tua vida. Mas de repente eu venho de uma família onde eu sempre ouvi o meu pai decidir tudo. Ou era só a minha mãe, então, que decidia. O que acontecia dentro da minha casa? Como é que a decisão era apresentada para mim? Será que quando eu era criança minha mãe dizia, filho, o que você prefere, isso, aquilo? Ou será que minha mãe dizia, não, você vai fazer assim e acabou? E certeza que se a mãe fez isso, ou o pai, fizeram utilizando os melhores recursos que tinham, o conhecimento que tinham para aquele momento. A gente, no geral, faz. Eu brinco que pai e mãe que amam os filhos erram sempre na boa intenção, erram achando que estão fazendo a melhor das coisas, o melhor dos favores ali para os filhos. E nem sempre é assim, a gente sabe disso, porque todos nós temos também os nossos pais, a nossa família, ou quem cuidou da gente. E a gente sabe que, apesar de todo o amor envolvido ali, essas pessoas vão errar, vão falhar uma série de vezes e tá tudo bem quanto a isso. Inclusive esses erros aí fazem parte do nosso processo de desenvolvimento, de evolução, das nossas ressignificações todas, da nossa leitura de mundo. Então, tá tudo certo quanto a isso. Mas dá uma olhadinha aí como a decisão foi apresentada para você. Será que eu tive a oportunidade de escolher, de decidir ao longo da minha vida? Porque se a resposta é não, tá tudo bem. A gente começa agora a desenvolver isso com alguns pequenos passos, mas ao menos a gente vai ter a clareza do que tem me barrado tanto aí no meu poder de decisão. Fora a história, o que é muito importante? Pensa sobre o que muda na tua vida se você começa a decidir. O que isso me traz de bom? Quais são as coisas positivas e negativas de eu começar a decidir? Porque às vezes você nem pensou sobre isso, então você nem sabe por que você não está decidindo. Agora, se eu começo a decidir hoje, o que muda dentro da minha vida? O que se transforma? O que eu consigo ressignificar, trabalhar? Então faz aí um prós e contras, né? Qual é o bom de eu começar a decidir, qual é o ruim? E aí você vai lá no ruim e começa a resolver um pouquinho dele, porque não decidir não pode ser uma opção, tá? Decidir sobre a tua vida tem que ser aí o objetivo principal. O que mais que é muito importante? Não adie decisões. Você fica deixando para amanhã, para depois, para dali um mês, para dali um ano, e quando você vê, você não decidiu, foi nada. Mas eu brinco que não decidir também é uma decisão, então você decidiu, foi nada, mas aí você acabou ficando na mesma, ou seja, você decidiu sim, você decidiu ficar exatamente do mesmo jeito. Então não fica adiando, traz para ti, resolve o quanto antes, porque a gente passa muito mais tempo sofrendo pelo problema do que resolvendo ele. Então bora, vai lá, claro, pensa, não é pra gente sair aí tomando decisões inconsequentes, mas pensa acerca das decisões que você quer ter aí ao longo da tua vida, que você quer tomar, e não adia. Começa para ontem a trazer, nem que sejam pequenas decisões. E esse já é o nosso próximo passo. Comece com pequenas decisões. De repente eu nunca decidi nada na minha vida. Falei, agora eu vou começar a decidir aqui algo extraordinário e sensacional. Não precisa. Comece decidindo que seja a tua roupa, sem pedir opinião de ninguém. Comece a decidir o que você quer comer hoje, sem ficar toda hora perguntando, mas o que vocês acham, mas o que você quer? Comece a pensar sobre esses pequenos detalhes. Quando você começa nesse pequeno detalhe, é como você ir pra academia. Você chega na academia, você não vai começar erguendo 200 quilos, mas talvez você vai erguer 1 quilinho, 2, 5,
É o quilinho que você pode erguer, mas quanto mais você ergue esse quilinho, mais força você tem e mais você consegue aumentar aí esse peso. E na nossa decisão é exatamente a mesma coisa. Comece decidindo pequenas coisas, depois dessas pequenas coisas você vai aumentando o teu nível de dificuldade, que já é o nosso próximo passo. É como um videogame. Você passa da fase 1 para a fase 2, o nível de dificuldade fica um pouquinho maior, e da 2 para 3, da 3 para 4 e assim sucessivamente. Então começou a decidir uma coisinha pequenininha hoje, mas talvez amanhã, depois, né, exercita isso alguns dias, mas aí começa a aumentar um pouquinho o nível de dificuldade. Deixa eu decidir uma coisinha um pouquinho maior agora, um pouquinho mais complexa. E aí você vai aumentando o teu nível de dificuldade. E é isso. Não tem como você ter resultado e você comer ali o negócio, ou comer a fruta, ou comer o pãozinho, se você não colocar a mão na massa. Então, o meu convite para você é: coloque a mão na massa em relação ao teu poder de decisão. E pensa um pouquinho aí, o que muda na tua vida se você começar de verdade a decidir, se você de verdade começar a escolher, se você de verdade começar aí a se dedicar a ser autor da tua própria história. Começa decidindo. Decida que você de verdade quer trazer mudanças, novas percepções, novos comportamentos para a tua vida, e daqui a algumas semanas, meses, anos, você me conta aí o que aconteceu. E eu tenho certeza absoluta que tudo começou a partir de uma decisão. Gratidão enorme por você ter ficado comigo aqui até o final desse vídeo. Espero de verdade que possa ter feito muito sentido para você. E se fez sentido para você, ou se você acha que tem pessoas que podem também se favorecer através desse vídeo, dessas palavras, dessas reflexões, eu peço para que você curta, comente, compartilhe esse vídeo, me ajuda aí a colocar ele o mais longe que a gente puder. Quanto mais você interage aqui a partir dos meus vídeos, mais essas ferramentas todas aqui, essas redes sociais todas entendem que esse é um vídeo de valor, que é um vídeo que pode contribuir, então ela distribui muito mais. Eu não sei se você está me vendo no YouTube, Facebook, Instagram, mas se por um acaso você estiver no YouTube, se inscreve aqui no canal, clica no sininho das notificações, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal e você já fica por dentro de tudo. Gratidão enorme mais uma vez por ter ficado aqui comigo até o final. Beijo gigante e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!